Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de planilhas eletrônicas, né? Continuando aí com o Excel e com o Calc. Dessa vez a nossa aula de número 6, nosso vídeo 6. E nós vamos agora brincar um pouco com funções politransitivas, tá? Repito, é uma expressão minha, é um termo que eu criei para ficar fácil de você entender o que essa função é, fazendo aquele famoso comparativo com verbos, né? A gente tá falando, comparando aí com transitividade verbal, né? Vamos continuar com essa comparação. Antes, porém, já sabe, ó, @professor João Antônio nas redes sociais. É um grande prazer recebê-lo, vai ser um grande prazer recebê-la, responder a sua dúvida, tá? Bora lá. O que são funções politransitivas? Já vimos as funções intransitivas, já vimos algumas funções transitivas e as bitransitivas, ou pelo menos algumas das bitransitivas. Ainda vamos voltar a ver outras, certo? Mas essas são muito especiais, as que a gente vai ver agora, que são as politransitivas. Elas são extremamente essenciais, extremamente cobradas em prova, muito costumeiramente, elas são as mais cobradas em prova, certo? Então, vamos para a definição aqui, tela cheia, para você não ficar olhando para mim, não precisa, e a gente vai ver agora o que são, bota aqui, funções politransitivas. As funções politransitivas são o quê? São funções que recebem um número incerto de argumentos de mesmo tipo. Certo? Um número incerto. São duas características que eu quero que você esteja com elas em mente. A primeira característica é que elas recebem um número incerto de argumentos. Tá, número incerto de argumentos pode ser 1, podem ser 2, podem ser 10, podem ser 50 mil. Não, 50 mil não pode, né? Normalmente o máximo é 255 argumentos. Ok, então eu posso escrever uma função que tenha vários argumentos. Agora, uma coisa é certa, todos esses argumentos têm o mesmo tipo, ou, como nós podemos dizer, um mesmo objetivo. Eles não têm funções diferentes ali dentro, eles não têm razões diferentes de ser ali dentro. Deixa eu explicar isso melhor, certo? Vamos começar com a mais simples de todas as funções politransitivas, aquela que todo mundo usa e conhece, que é a função soma, certo? Na função soma, você vai colocar os números que você quer somar, por exemplo, número 1, número 2, número 3, e aí vai. Você vai somar diversos números, número 4, ponto e vírgula, e aí reticências, né, até quanto você quiser somar, tipo até o número n. Eu não sei quanto é esse número n, mas é possível somar diversos deles. Detalhe, eu botei espaço aqui, mas entre o ponto e vírgula e os outros argumentos não tem espaço, certo? Então veja só, o que essa função faz? A função soma, ela realiza, como você já sabe, a adição, o somatório entre todos os números que você colocar ali dentro dos parênteses. Tá? Perceba, eu disse que podia ser 1, 2, 3, 4, podem ser N números, eu não tenho uma quantidade exata de valores, certo? Agora, uma coisa é certa, se você escreve algo como soma 32, ponto e vírgula 50, ponto e vírgula 100, ponto e vírgula 21, ponto e vírgula 8, ponto e vírgula B7, por exemplo. Quando você faz esse tipo de coisa, todos os argumentos que você colocou, separados por ponto e vírgula, eles são exatamente do mesmo tipo. Ou seja, nesse caso, nós estamos pedindo para calcular a soma. Então, 32, 50, 100, 21, 8 e B7 são parcelas dessa soma. Em outras palavras, você vai somar todos eles.
eles são apenas números que serão considerados para o somatório. 32 mais 50, 82. 82 mais 100, 182. 182 mais 21, 203. 203 mais 8, 211. 211 mais B7, depende de quem é B7. Então, na verdade, todos os argumentos que você coloca numa função politransitiva, eles têm o mesmo tipo. No caso da função soma, eles são números que serão avaliados a fim de obter-se o resultado do somatório deles. Tá? Vou mostrar logo outra função politransitiva, também muito cobrada em prova. É a função média. Eu até falei nela na aula passada para explicar sobre o acento agudo na letra E. O Excel não se importa com acento agudo na letra E. O Calc se importa, então tem que escrever com acento no Calc. No Excel não tem. O Excel aceita. Então, se eu fizer aqui a média entre 10, 20, 40 e 90, o que é que essa função vai fazer? O que é que essa função vai fazer? Ela calcula, obviamente, deixa eu escrever a sintaxe dela normal, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Esse Ctrl C, vou colar aqui embaixo e vou usar média. Pronto, média. A média entre esses números. O que é que ela faz? Ela retorna, lembra desse verbo, né? Retorna a média aritmética comum. A gente chama de média aritmética. A média aritmética entre todos os números indicados como argumentos. Pronto. Então, a função média, ela calcula o quê? A função média calcula a média aritmética entre todos os números indicados como argumentos. Então, nesse caso aqui, a média entre 10, 20, 40 e 90, ela vai fazer o seguinte, ó. Aqui, né? 10 mais 20, 30. 30 mais 40, 70. 70 mais 90, 160. Certo? Então, isso aqui vai dar 160. A soma vai dar 160. Mas o que eu estou pedindo para calcular é a média. Então, o Excel vai automaticamente pegar esse 160 e dividir por 4. O resultado disso é 40. Então, o resultado dessa média aqui é 40. Simples, rápido, fácil, sem muita dor de cabeça. Óbvio, né? Óbvio. Eu vou aparecer aqui para... que é o seguinte. Ô, João, eu vou precisar calcular alguma coisa na prova? É claro que vai. É claro. Veja, imagina que o cara pergunta para você, caso o usuário do computador mostrado na figura abra o Excel e clique na célula tal e escreva isso daqui. Escreva isso daqui. Ou seja, caso ele escreva a média entre 10, 20, 40 e 90, o resultado será 40, sim ou não? É você que tem que calcular. Tem que saber se é verdadeiro ou se é falso. Então, sim, você não vai conseguir se livrar da matemática no Excel. Lamento informar. Não importa para qual cargo, não importa nível superior ou médio, não importa. Absolutamente vai ter que calcular a média, certo? Vai ter que calcular outras coisas, mas a média é uma delas. Bora lá. Tela cheia, então. Que outras funções politransitivas existem? Eu vou citar mais duas e aí a gente vai testar todas elas, né? A próxima função politransitiva, ela faz o seguinte, é a chamada máximo. Também você pode colocar aí número 1, número 2, número 3. E o que é que a função máximo faz? Ela retorna o maior valor existente entre os números indicados. Pronto, a função é essa. Retorna o maior valor existente entre todos os números indicados nos parênteses. Número 1, número 2, número 3, pronto. Mas ela só retorna o maior valor. Do mesmo jeito como a irmã dela, ó, a irmã da máximo, é essa aqui, ó. É a função mínimo. Lembrando que no Excel não há exigência de escrever o acento, mas no Calc você tem que escrever o acento. Então retorna o menor valor existente entre os números indicados. Bora dar uma olhada nisso? Bora testar? Eu vou aqui no Excel
Eu vou construir no Excel uma sequência de números. Então veja só, tá aqui, ó. 10, 20, 5, 40 e, sei lá, 30. Pronto. Então deixa eu botar aqui só mais um número. Deixa eu botar aqui 8, certo? Pronto, tá aqui. Então temos alguns números aqui. Olha só, se eu fizer isso aqui, igual soma entre A1, A2, A3, A4 e A5. Pronto. Todos as 5 células que eu escrevi os números ali. A soma entre A1, A2, A3, A4 e A5 seria a mesma coisa. Veja, escrever essa função. Escrever essa função é exatamente a mesma coisa que você escrever esta fórmula aqui. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Mesma coisa, não faz diferença. O resultado disso é 108, né? 10 mais 20, 30, mais 40, 70, mais 30, 100, mais 8, 108. O resultado dessa soma é 108, tá? Olha só. 108, resposta dada, tranquilo. Certo, e agora, o que é que a gente tem? Bom, a gente tem o seguinte, vamos testar a média, né? A média, eu vou fazer a média exatamente das mesmas células. Então, A1, A2, A3, A4 e A5. Fazendo a média entre esses 5, o que o Excel vai fazer? Ele vai somar todos eles e dividir por 5. Certo? São 5 valores. Então, 108 dividido por 5 vai dar um número quebrado, obviamente, né? Mas é isso que a média faz uma divisão, né? Então, ela vai somar todo mundo, vai dar 108 e vai dividir isso aqui por 5. Se eu estiver certo os meus cálculos, isso deve dar 21,6. Exatamente, 21,6. 8 dividido por 5 dá 1,6. 100 dividido por 5 dá 20. Então deve dar 21,6 se eu estiver correto. Olha aí, 21,6 é a média aritmética entre esses valores. Certo? Vamos lá. As outras duas são muito fáceis, nem precisa fazer cálculo, né? Então se você escreve máximo, e aí você vai digitar os mesmos, né? As mesmas células aqui, A1, A2, A3, A4 e A5. Quando você fechar isso daqui, ele vai trazer como resultado o maior valor que ele encontrar ali. O maior valor que ele encontrar ali é 40. Né? Então, na hora que eu vou analisar isso aqui, o maior valor, 40. Então, a resposta da função máxima vai ser 40. Não tem o que fazer. Certo? Aí eu resolvi escrever de outra forma. Ok, vamos escrever a mínima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, que eu não vou fazer a besteira de novo de... Cadê para aí? Seleciono tudo isso, Ctrl C, venho para cá, Ctrl V, e aí eu vou rapidinho só substituir aqui. Mínimo, pronto. O menor valor entre 10, 20, 8, 40 e 30, o menor valor com certeza daqui é 8. Então, a função mínimo vai trazer como resultado o menor valor que ela encontrar na sequência de valores, entre os valores indicados nos argumentos, portanto, 8. Menor valor encontrado. Certo? Tudo tranquilo, mil maravilhas. As 4 principais funções politransitivas do Excel estão aí. Mas as funções politransitivas, elas nos dão direito de entender um outro conceito. O bom das funções politransitivas é que elas podem aceitar cada número separadamente por ponto e vírgula, ou você pode, já que, veja, o que eu fiz aqui foi, por exemplo, aqui, dá uma olhada ali, na hora que eu fiz a soma, eu pedi a soma entre A1, A2, A3, A4 e A5. Imagine, né, vamos dar um zoom aqui para ver isso, ó. Mas olha só, imagine que eu fosse dizer a um professor assim, olha professor, o senhor vai dar aula, o senhor vai dar aula aqui na escola, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto anos. Não era mais fácil dizer assim, olha professor, você vai dar aula do primeiro ao sexto ano.
ou seja, do primeiro até o sexto ano. Poxa, se a gente tivesse uma forma no Excel de usar até, né, de usar a preposição até, como é que seria? Né, do primeiro até o último, aqui eu poderia dizer, realize a soma da célula A1 até a célula A5. Aí o Excel iria entender que tem que incluir A1, A2, A3, A4 e A5. Tem um jeito de apontar para até? Tem sim. É o que nós chamamos no Excel de intervalos de células. Tanto no Excel quanto no Calc, a gente chama de intervalos de células. É o que a gente vai ver agora. Graças às funções politransitivas, graças a elas, a gente pode apresentar intervalos. Então, bora lá. Olha só, em vez de escrever a soma de A1, A2, A3, A4 e A5, eu faço isso. Ó. Eu apago todo mundo, só deixo A1, A5 e boto entre elas 2 pontos. Ah! Olha o macete, certo? Quando você escreve 2 pontos no Excel ou no Calc, isso aqui você está criando, isso é o chamado operador de intervalo. É o sinal que cria o conceito de intervalo. Portanto, 2 pontos é o operador de intervalo. Esse 2 pontos, ele pode ser lido em bom português como até. Então vamos ler esse negócio em português? Muito fácil. Realize a soma de A1 até A5. Veja que o Excel já me ajudou criando aqui uma espécie de borda azulzinha, com as células azulzinhas, dizendo assim, ó, é dessa célula, eu estou falando dessas células aqui. Ou seja, o conceito de A1 até A5 significa todas essas células aqui, todas elas. Isso é um intervalo. A partir de agora, você pode apontar, oh meu Deus, para tanto intervalo. Você pode apontar para diversos intervalos. E é isso que eu vou querer mostrar para você agora. Isso funciona em qualquer uma delas. Isso funciona em qualquer uma delas. Quer dizer, olha só, quando eu boto 2 pontos aqui, funciona do mesmo jeito. Certo? Quando eu boto 2 pontos aqui, de A1 até A5, funciona do mesmo jeito. Quando eu boto 2 pontos aqui, de A1 até A5, funciona do mesmo jeito, como se eu apontasse para cada uma das 5 células, mas sem precisar apontar para todas. Isto significa que agora eu posso apontar para A1 até A5000, se eu quiser. Sério? Claro. Ó, posso escrever isso aqui. Ó. Olha só. Posso escrever igual soma de A1 até A5000. Percebe, ó, se eu descer aqui, ele está selecionando, olha o azulzinho do A1 ali, ó, da coluna A, até o A5000. Então você pode fazer um intervalo apontando para milhares, para milhões de células, sem problema nenhum. Ok? Vamos lá, um outro detalhe aqui, já que a gente já aprendeu intervalos. Eu quero mostrar a vocês intervalos de 3 tipos. Vou explicar para vocês intervalos verticais, intervalos horizontais e intervalos diagonais. Então, verticais, horizontais e diagonais. Preste atenção agora como é que a gente vai fazer isso. Máxima atenção nisso, tá certo? Eu vou criar alguns outros números aqui. Certo? Vamos criar aqui alguns números. Pronto. Deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente poder... Acredito que você ainda esteja enxergando. Ok. Olha só. Um intervalo vertical é aquele que a gente acabou de aprender. Ele conta apenas com células de uma mesma coluna. Olha só. Soma de B1 até B5. B1 até B5. Isso é um intervalo vertical. Por quê? Porque eu mandei começar
na B1 e terminar na B5. Um intervalo vertical é um intervalo que contém células apenas da mesma coluna, certo? Esse é o primeiro intervalo que a gente vai... É o que a gente mais usa, porque a gente costuma colocar os números um em cima do outro, né? Então, colocar os números um em cima do outro, a gente costuma fazer intervalos verticais, para não dar muita dor de cabeça. Pronto, beleza. Vamos lá. Agora, o intervalo horizontal. O intervalo horizontal é aquele, por exemplo, que aponta para células apenas de uma linha, apenas pertencentes a uma linha. Por exemplo, eu quero ir de A4 até D4. Pronto, olha só. Eu peguei todas as células na horizontal. Ó, daqui até aqui. Não houve nenhuma célula de nenhuma outra coluna ou de nenhuma outra linha. Agora eu vou fazer uma coisa que, assim, muitas pessoas me param e me perguntam, e quando eu estou dando aulas presenciais, elas tiram essa dúvida. Elas não entendem até que elas olham o gráfico ou o desenho que o Excel fez. Veja, essa borda azul, ela está me dizendo quem são as células que serão envolvidas por esse intervalo. Então não há dúvida, é cartesiano. Você está mandando o Excel desenhar, olha só, você está mandando o Excel desenhar dessa célula até essa célula aqui, de A4 até D4. O Excel desenhou isso cartesianamente, ou seja, uma linha, uma mísera linha de A4 até D4. Acabou. Mas muita gente me pergunta assim, ô João, se eu vou começar aqui, o Excel não faria isso não? Quer dizer, ele começa na célula A4, aí ele desce aqui para A5, depois ele sobe para B e desce até A5, depois ele sobe para C, depois ele, quer dizer, ele, deixa eu ver como é que o pessoal, deixa eu mostrar como é que o pessoal interpreta, certo? Deixa eu ver aqui, pronto, é assim. Começou nesse ponto, ok, aí subiu para B, desce a B todinha, certo? Envolvendo essas células. Depois sobe para C, desce a C todinha, envolvendo essas células. Depois sobe para D e desce a D não todinha, só até essa última célula. Então tem gente que acha, eu não sei porquê, ainda não entendi qual é a lógica, mas tem gente que acha que esse intervalo A4 até D4, deixa eu mostrar deixa eu fazer uma gambiarra aqui com vocês, espera aí. Eu vou fazer uma gambiarra para essa cor não ficar assustando. Pronto, tá aqui, olha só. Tem gente que acha que de A4 até D4 é assim, ó. Que vai pegar todo mundo aqui. Eu não sei de onde se tirou essa ideia. Eu não sei de onde se tira essa ideia. Mas tem muita gente, não foi uma pessoa só que me perguntou, já me perguntaram várias vezes. Então entenda, isso aqui não tem um pingo de sentido. A4 até D4 é cartesiano, o Excel é cartesiano. Falou em A4, falou em D4, então desenha uma linha. Ou seja, todas essas células que estão aqui, elas serão envolvidas. Então, é fácil detectar que são só essas 4 células aqui, tá? O intervalo envolve apenas estas 4 células e ninguém mais. Tudo bem, e agora vamos para o intervalo diagonal. O intervalo diagonal parece ser fácil de entender, né? Ah, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, de A1 até C3, por exemplo, C3, tá. Aí você pode pensar assim, ô João, de A1 até C3, começa aqui em A1, certo? Vai até C3, tá aqui, desenhado em linha reta. Então isso deve significar A1, B2 e C3, correto? Vai pegar essas 3 células. Não. Um intervalo diagonal é aquele intervalo que envolve várias células de várias colunas e várias linhas. O intervalo diagonal, ele envolve várias colunas e várias linhas. Sabemos que o intervalo horizontal só envolve células de uma única linha.
Sabemos que o intervalo vertical, ele envolve células de apenas uma única coluna. Pronto, uma linha horizontal, uma coluna vertical. Diagonal usa várias linhas e várias colunas, certo? Mas o que você não pode deduzir é que só estariam envolvidas estas 3 células. É por isso que eu vou apagar isso aqui, tá? Eu não queria apagar a linha não, é massa. Vamos lá. No intervalo diagonal, atenção, serão envolvidas todas as células do retângulo formado pela diagonal. Então é um retângulo inteiro aqui, ó. Se a diagonal está indo de A1 até C3, então ela vai envolver A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Pronto, ela vai envolver todas essas 9 células. Então o intervalo diagonal sempre desenhará um retângulo. Sempre. O intervalo diagonal sempre envolverá células em retângulo. Portanto, se eu mandar calcular o máximo de A1 até C3, olha quem é desenhado. Esse retângulo. Todas as 9 células envolvidas por esse retângulo. E aí o máximo, né, o maior valor encontrado é o 50. Porque se você for notar aqui, 10, 30, 8, 20, 20, 50, 20, 50, 8. O maior valor é o 50. Aí alguém pergunta assim, ô João, certo, mas qual será o 50? Será esse 50 ou esse 50? A resposta é, não importa. Porque aqui eu não estou perguntando qual é o 50. Eu estou dizendo qual é o valor maior que tem ali. Não importa onde. Então, o maior valor é 50, a resposta será 50, e isso não significa nenhum daqueles dois. Significa o valor 50, não necessariamente um deles especificamente. Tá aqui, 50. Ok? Para a gente poder concluir, eu quero mostrar 2 intervalos especiais. São o que eu chamo de intervalo toda linha e intervalo toda coluna. Intervalo toda linha e intervalo toda coluna, certo? Se você quiser fazer um intervalo para somar todas as células da coluna B, todas as células da coluna B, o que você faria? Bom, você faria assim, ó. Vê se não é. Igual, ó, igual soma de B1 até B1.048.576, não é? Porque o Excel tem 1.048.576 linhas. Então você está somando isso aqui que você acabou de fazer, e isso aqui que você acabou de fazer significa toda a coluna B. Toda a coluna B. Da primeira, B1, da primeira célula, até a última, B1.048.576. Ok, mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, certo? É só fazer isso aqui, ó. O intervalo que eu chamo de toda a coluna, eu quero somar toda a coluna B. Então você escreve B, 2 pontos, B. B, 2 pontos, B. Isso significa toda a coluna B. Do mesmo jeito como estava escrito antes, só que mais rápido. Tá? Isso é toda a coluna B. Do mesmo jeito, atenção, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que se eu quiser selecionar toda a linha 3. Se eu quiser selecionar toda a linha 3, eu faria assim, ó, igual média de A3 até XFD3, a última célula dessa coluna. Note que todo o intervalo foi com a linha 3, de A3 até XFD3. Então todo o intervalo foi na linha 3. Mas eu fui da primeira coluna, que é A, até a última coluna, XFD. Então isso aí pega toda a linha 3. Mas tem um jeito mais fácil? Claro que tem um jeito mais fácil. 3, 2 pontos, 3. 3, 2 pontos, 3. Some, realize a soma, ou nesse caso não é a soma, perdão, é a média. Calcule a média de todas as células que estão na linha 3. A gente escreve 3, 2 pontos, 3. Somente isso. Ok? Com isso, a gente finaliza aqui um pouco das funções politransitivas. As funções politransitivas, como eu disse, são aquelas funções que aceitam um número incerto de argumentos.
E o mais importante é que as funções politransitivas, elas podem aceitar os argumentos separados por ponto e vírgula, um a um, ou você pode meter o louco e danar lá logo um intervalo com 200 células. Porque você não vai fazer o trabalho hercúleo e desnecessário de fazer igual soma, A1, ponto e vírgula, A2, A3, A4, A298, A300. Você vai pegar uma tendinite antes de terminar de digitar. Então é melhor dizer, realize a soma de A1 até A300, ó. Então, as funções politransitivas podem aceitar argumentos um a um ou podem aceitar diretamente um intervalo ali. Você que escolhe como escrever. E a gente aprendeu um bocado de intervalos, uma grande variedade aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguns detalhes, vai ser uns macetes legais. Daqui a pouquinho a gente vê com vocês esses detalhes, tá? Fica com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.